Bom dia, senhores, boa tarde, senhores. Espero que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Vamos para mais uma leitura bíblica aqui e vamos ler Romanos 8, a vida dominada pelo Espírito Santo. Agora já não existe nenhuma, Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez com que a lei, fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado da natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus condenou o pecado da natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. A nossa natureza pecaminosa é em forma de carne, né? Em forma de ser humano, de carne e osso, assim como nós, que é a natureza pecaminosa, é a natureza humana, não é isso? É nós aqui, nosso corpo, né? Enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que viemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, que é o pecado, que é a natureza humana que te leva ao pecado. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabaram morrendo espiritualmente, mas as que têm a natureza controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela, porque servem à carne, servem à natureza humana. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Porque quando você tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, Deus não vê mais em você a natureza humana, nem a carne, né? Nem o corpo humano. Ele vê em você o Filho dele, que é Cristo. Por isso que você tem o Espírito de Cristo. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também dará vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a natureza humana, porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Vocês morrerão. Peraí que tá difícil. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberão de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Tá vendo? O Espírito de Deus te liberta, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, ele te liberta, ele não te escraviza, não,
Eu não me sinto escravo, eu me sinto servo. E eu quero me sentir cada vez mais servo, eu quero receber cada vez mais o Espírito de Deus, o Espírito Santo, cara, o Espírito de Cristo. Porque é sério, cara, eu não aguento me pecar e depois ter que ficar lembrando que eu estou pecando e parece que eu não mereço a Deus, que eu não estou fazendo a coisa certa, que eu não estou no caminho certo, parece que eu estou indo pelo caminho contrário de Deus, cara. Eu não aguento isso, porque eu me sinto indigno, eu não me sinto uma pessoa justa realmente, eu me sinto hipócrita às vezes, quando eu peco e eu olho para trás e falo, caralho, eu estou fazendo tudo o contrário, eu estou errado, eu tenho que melhorar nisso, não tem como eu servir a dois senhores, não tem como servir a Deus e servir ao diabo, não tem como viver do corpo humano, satisfazer o corpo humano e satisfazer a Deus ao mesmo tempo, não tem como. Ou eu mato o meu corpo humano, ou eu mato a minha natureza humana com o Espírito, ou eu não tem como viver por Cristo. Eu não recebi então verdadeiramente o Espírito de Cristo ainda, se eu ainda caio nesses atos, se eu não consigo lutar contra. E essa é, mesmo que você pegue, você entender, você está errando, lute contra, vence o pecado, caramba. Você é capaz, você recebeu o Espírito de Deus, você recebeu o Espírito de Cristo, você consegue subjugar a natureza humana, você consegue vencer ela através do Espírito, você recebeu o Espírito, você é capaz, então vença. Você não é mais escravo da sua carne, você vive por Cristo, e Cristo tem a capacidade de vencer o pecado. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. É o que eu acabei de falar. Quando você recebe o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, você se torna um filho de Deus. Você pode chamar o Pai Celestial de Pai. O Espírito de Deus se une com o Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo, e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele, porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Se tomamos parte no Espírito de Cristo, também tornaremos parte na sua glória. O que é isso, calma? Tomar parte na sua glória? Bom, eu acredito que tomar parte na sua glória é conseguir vencer essa carne, é ter a vida eterna, é ter a satisfação de ter Cristo te preenchendo, de ter Cristo ao seu lado, de você verdadeiramente servir ao Pai, você poder chamar o Pai de Pai, de você realmente ser filho. É isso aí, rapaziada, fique com Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, e que o amor de Cristo que nos deu permaneça nos unindo. Vençam o diabo. Eu também caio em pecado, eu não sou um santo, não consegui me santificar ainda nesse nível. Eu também caio em pecado, mas eu me vejo caindo em pecado e depois eu fico pensando nisso o resto do dia, mesmo que eu peque poucas vezes que eu perceba, né? Porque provavelmente eu devo pecar várias vezes, mas tem às vezes que você não percebe que está pecando, mas às vezes que eu percebo que eu estou pecando, eu fico pensando naquilo o resto do dia, pensando, cara, por que eu fiz isso? Por quê? Qual o sentido? É a carne, e você tem que vencer a carne. Para vencer a carne, você tem que servir a Cristo. Só assim para vencer a carne. Tamo junto, meus irmãos. Fique com Deus.